Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e drama, baseado em fatos reais, chamado O Enfermeiro da Noite. Alerta de spoilers a seguir. Em 1996, no Hospital St. Aloysius, na Pensilvânia, uma paciente sofre uma convulsão e é socorrida imediatamente. Não se pode fazer muito e a enfermeira Cullen, que alertou a emergência, apenas olha para o paciente em silêncio. 7 anos depois, no Hospital Parkfield Memorial, em New Jersey, a enfermeira Amy Longren está tratando Anna Martinez, uma mulher idosa com uma reação adversa à amoxicilina, que lhe diz que é casada com seu marido há apenas 3 anos. Amy simpatiza que o marido possa ficar para cuidar da sua esposa no turno da noite, então ela lhe diz que o deixará passar a noite ali, se ele puder manter isso em segredo. Depois de um tempo, Amy é chamada pelo seu chefe, que a repreende por fazer isso, alegando que o hospital não é um hotel onde as pessoas podem ficar. Ela também lhe conta sobre uma nova admissão que chegou, um cara com um bom histórico, que pode ser muito útil durante o turno. Em seguida, Amy atende Holly, uma paciente em coma, a quem ela conta coisas sobre a sua vida diária. O hospital desconhece que Amy sofre de cardiomiopatia, e após terminar com Holly, ela tem que se sentar para se acalmar um pouco. Ao chegarem em casa, ela paga a babá por levar as suas filhas à escola, sentindo-se cansada após o turno da noite. Em uma visita ao médico, Amy descobre que se ela continuar a se esforçar tanto assim no trabalho, um incidente coronário fatal pode ocorrer em apenas meses. O próximo passo é manter a calma por tempo suficiente para esperar na lista de transplante de coração. O médico diz a Amy que ela deve parar de trabalhar, mas ela diz que precisa de um seguro de saúde e que não vai conseguir um, a menos que esteja no hospital pelo menos 1 ano. Então, o médico só pode aconselhá-la a dizer às suas meninas o que elas podem fazer em caso de uma parada cardíaca. Após a consulta, Amy se surpreende com o quanto foi caro, revelando a sua luta financeira. No caminho de volta ao seu turno, Amy encontra Charlie e se apresenta perguntando se ele já fez a visita ao hospital. Eles começam a se dar bem, com Charlie mencionando que ele já esteve em vários hospitais, e eles logo descobrem um amigo em comum. Ele menciona para Amy os pacientes que eles receberam naquela noite, incluindo Anna, e ela os apresenta a Charlie. Charlie lhe diz que ele será a sua Amy naquela noite, e que se eles precisarem de alguma coisa, basta apertar um botão e ele estará ali. Os enfermeiros compartilham uma salada de ovos de Amy, e comentam que eles têm 2 filhas cada um, mas Charlie não vive mais com as dele, porque a sua ex se mudou para uma cidade a 6 horas de distância. Um alarme dispara para Amy, mas Charlie diz que a ajudará com isso, deixando Amy sorrindo sozinha. Ao voltar para casa, Amy se vê em uma discussão entre sua filha mais velha, Alex, e a babá. Ao se envolver, sua filha menciona como não pode sequer ter a sua mãe ao seu lado e vai embora. Enquanto cuida de Holly, Amy sofre novamente com seu coração. Ela decide fugir e se acalmar antes que algo sério aconteça, mas é surpreendida por Charlie. Ele a conforta e a ajuda com exercícios respiratórios. Então, Amy confessa a ele sobre a sua cardiomiopatia e a falta do seguro-saúde. Ela pede a Charlie para não revelar o seu segredo, e ele pergunta quanto tempo até que ela tenha um seguro. Amy lhe diz que faltam 4 meses para que Charlie possa ajudá-la, para que ela não fique tão sobrecarregada no trabalho. Eles chegam ao hospital no dia seguinte e ficam sabendo que Anna não pode ficar com ninguém para passar a noite, e Amy fica indignada ao ver que ela foi abandonada no quarto. Charlie confessa que perdeu a sua mãe quando era criança e que o hospital onde ela foi tratada foi negligente, fazendo com que ele se interessasse em ajudar pessoas nessas condições. O marido de Anna fala com Amy, enquanto Charlie limpa o seu corpo. No final, Charlie olha para o corpo de Anna sem dizer uma única palavra. Passadas 7 semanas, os detetives Tim Brown e Danny Baldwin aparecem no hospital, examinando o caso de Anna Martinez em particular. A gerente de risco do hospital, Linda Garron, aparece diante dos detetives e expõe a eles como o caso de Anna estava cercado por circunstâncias incomuns. Quando os detetives pedem para saber onde está o corpo de Anna, Linda lhes diz que a família o cremou há semanas, e que eles ainda não sabem da condição da mulher. Os detetives lhes asseguram que investigarão a situação e a entrevistarão o pessoal, com Baldwin se interessando particularmente pelo caso. Charlie agora se tornou próximo das filhas de Amy, que se deprimem quando a babá chega, o que significa que ele e a sua mãe têm que ir trabalhar.
Durante a investigação, os detetives se deparam com o nome de Charlie e os seus antecedentes na Pensilvânia, e quando pedem informações sobre ele, é dito que a pasta de Charlie tem um post-it dizendo "diga que sim". Charlie aparentemente recebeu acusações de invasão e assédio em 1995, depois de cortar os pneus de um dos colegas de trabalho após a sua separação, mas as acusações foram retiradas mais tarde. Baldwin sabe que algo não está certo, pois o hospital transformou o caso de Anna em algo maior do que deveria ser, acreditando que eles estão até mesmo encobrindo causas e evidências. No início, eles pensam que se trata de dinheiro, mas pode haver algo mais obscuro acontecendo. A diretoria do hospital convoca todo o pessoal para uma reunião para dizer como a polícia está investigando um caso em particular, envolvendo um de seus pacientes. Se alguém decidir falar com a polícia sem a presença de alguém da equipe administrativa do hospital, pode até perder o emprego. Baldwin e Brown decidem falar com o promotor, que lhes diz que Linda deve estar presente nas entrevistas e que eles não devem perguntar especificamente sobre medicamentos, algo com o qual os detetives não ficam satisfeitos. Baldwin não entende porque eles devem investigar algo que o hospital mantém tão confidencial, mas o promotor lhes diz que eles ainda devem fazer isso. Amy é vista por Linda e pelos detetives para a entrevista, confessando que Annie era sua paciente e que a sua perda também foi muito repentina. Linda é chamada e os detetives aproveitam a oportunidade para perguntar a Amy sobre algum desvio na condição de Anna, e ela observa como seu açúcar no sangue estava alterado. Ela explica que a insulina do seu sistema não foi feita e enviada para o seu corpo, então alguém teve que dar a ela de fora. Isso pode ter resultado em um duplo erro de medicação, o que é incomum, e pode ter sido a causa da perda de Anna. No retorno de Linda, Amy é questionada sobre seus colegas de trabalho, especialmente Charlie, mas Amy lhe diz que quando a situação de Anna aconteceu, foi no turno do dia, e Charlie e ela trabalham à noite. Amy defende Charlie elogiando o bom enfermeiro que ele é e vai embora. Agora, Amy está no meio de uma complicação com um dos pacientes e ela força o seu coração a ponto de quase desmaiar. Charlie a encontra e lhe dá um comprimido usando seu código de enfermeiro no computador do hospital, sentado ao lado dela. Ela diz que ele pode ser demitido por usar medicamentos hospitalares sem permissão, mas ele lhe diz que sabe como quebrar o sistema para que ninguém note. Após outra consulta com o cardiologista, Charlie diz a Amy que ela deve falar com as suas filhas caso o pior aconteça, mas Amy está assustada, pois as suas filhas não têm mais ninguém. Charlie tenta animá-la, dizendo que faltam apenas 2 meses para que ela tenha seguro. Então, Amy decide falar com Alex para explicar a situação. Os detetives continuam investigando Charlie, e quando tentam falar com o advogado do hospital, ele diz que as informações do seu pessoal são estritamente confidenciais. Ambos estão frustrados que cada vez que tentam se aproximar de Charlie, há sempre alguém que os impede. Ao receberem um pacote de investigação do antigo hospital em que Charlie trabalhava, Baldwin conversa com Linda e pede relatórios de medicamentos obtidos através do sistema interno do hospital, mas ela lhe diz que os relatórios só são armazenados por até 4 semanas. No entanto, após alguma investigação, Baldwin acredita que Linda está escondendo provas, mas prefere deixar o assunto de lado e terminar a conversa. Amy vê uma nova paciente chamada Kelly, cujo marido admite ter trazido a sua bebê Vanessa para o hospital, mas Amy a deixa ir. Charlie aparece e lhe diz que é um código roxo, o que significa que a pizza chegou. Charlie conta mais a Amy sobre a sua ex-mulher louca, que sempre tenta virar suas filhas contra ele. O detetive Baldwin conta à sua parceira que ele teve acesso aos registros de medicamentos de Anna Martinez e notou como não só havia insulina, mas também Digoxin. Aí o seu chefe aparece e menciona como ambos estão banidos do caso por causa do comportamento de Baldwin em relação a Linda. Quando os detetives reclamam, seu chefe diz que, como não tem um corpo para investigar, simplesmente não tem provas suficientes para prosseguir. Amy vê que Kelly não consegue lembrar o nome do seu próprio bebê, então ela começa a notar que Kelly está começando a desmaiar. Ela chama o marido de Kelly para vir o mais rápido possível, notificando-o sobre o inesperado. Enquanto verifica a condição da paciente, Amy vê que Kelly tem insulina em seu sistema, correndo para atendê-la enquanto ela convulsiona. Infelizmente, quando seu marido chega, Amy lhe dá a má notícia. Ele lhe dá a sua bebê para que ele possa ver Kelly pela última vez. Na manhã seguinte, os detetives aparecem na casa de Amy e ela lhes diz imediatamente que não tem nada a ver com o caso de Kelly. Eles estão perplexos porque não sabem do que ela está falando, então deduzem que houve outra vítima.
Amy sabe que ela estragou tudo e eles começam a perguntar se Charlie está envolvido. Eles dizem que Charlie esteve em 9 hospitais diferentes e que ninguém quer falar sobre ele, então ele é o principal suspeito. Depois eles dão o cartão a Amy e vão embora, pedindo que ela os contate por qualquer coisa que aconteça. Amy fica desconfiada e se encontra com Lori Lucas, a amiga mútua que ela tem com Charlie. Ela pergunta a Lori sobre ele e a sua amiga fica preocupada, mencionando que havia um rumor de que Charlie tinha dado insulina extra a uma paciente, causando uma overdose. Ela conta a Amy como eles costumavam ter várias ligações a cada noite, mas depois que Charlie saiu, foi só uma ligação por mês. Isto perturba a Amy, que vai aos depósitos do hospital e descobre como as bolsas intravenosas foram de fato adulteradas. Ao descobrir isso, ela desmaia e é levada para a emergência, onde é atendida por Charlie. Ela pede para sair e Charlie a leva para casa, insistindo que ele pode ficar em sua casa se necessário. Amy tenta correr para casa, mas Charlie não a deixa sair do carro tão facilmente, lembrando-a de que ela está a apenas um mês de conseguir o seguro. Eles se despedem e no dia seguinte, ela vai contar aos detetives o que aconteceu fora dos registros. Eles lhe perguntam se a digoxina pode estar nas bolsas intravenosas sem ser detectada. E Amy lhes diz que sim, sendo capaz de matar uma pessoa dentro de um dia. Quando eles mostram a Amy o registro de drogas no sistema interno, ela fica surpresa ao ver como há pouca informação, revelando que por ser uma máquina, cada registro é armazenado desde o seu início. Ela se oferece para retirar os registros de Charlie para que ela possa obter as provas do caso de Anna. No entanto, ela é informada de que isso não é viável, pois Anna foi cremada e eles precisam de um corpo para investigar. Então, Amy pensa em perguntar ao marido de Kelly. Então, Kelly é desenterrada e seu marido decide não assistir por causa do quão difícil é essa situação. Enquanto isso, Amy substitui uma bolsa intravenosa de Charlie colocada em um paciente, além de procurar os registros de Charlie no sistema que mostram que ele de fato retirou insulina e digoxina. Amy e o detetive estudam o caso para montar o quebra-cabeça e apresentá-lo ao chefe. Só há um pequeno problema. Amy explica que Charlie tem um método para fazer com que o sistema detecte o cancelamento de um medicamento, mostrando como se nada tivesse sido retirado. Como não está no registro, eles realmente não têm nenhuma prova de que Charlie fez isso. Não importa o quanto já existam provas não oficiais. Charlie é entrevistado por Linda e pelo Sr. Beatty, que lhe fazem uma série de perguntas sobre seu emprego anterior. Vendo que os dados não correspondem ao que Charlie diz, eles não têm outra escolha senão demiti-lo. Esta notícia chega rapidamente aos escritórios dos detetives, onde eles dizem que o ciclo se repete novamente, culpando o promotor por não ter feito nada. Quando Amy volta para casa, ela descobre que Charlie também está lá com as suas filhas. Ela diz às meninas para irem imediatamente ao quarto delas, para que ela possa falar com Charlie, que ele diz que se sente mal com todas as desgraças que têm acontecido em sua vida. Ele se oferece para continuar a ajudá-la, mesmo que isso signifique tomar conta das meninas, mas ela lhe diz que prefere ter algum tempo sozinha, por causa da tensa situação que eles têm passado ultimamente. Charlie aceita surpreendentemente bem, ao enfatizar que ela é uma boa mãe. Ele lhe diz que tudo ficará bem e vai embora, deixando Amy sentada chorando sozinha. No dia seguinte, Amy liga para Charlie da estação de detetives com uma chamada gravada e pede desculpas pelo seu comportamento no dia anterior. Os dois combinam de se encontrar para almoçar no sábado, onde ela terá uma escuta para rastrear tudo. Ao chegar lá, Amy fica sabendo que Charlie vai começar um novo trabalho em outro hospital e lhe diz que não quer falar sobre o que aconteceu em Parkfield. Ela lhe pergunta se é porque os rumores que circulam são de fato verdadeiros, e quando ela tenta se aproximar, Charlie abruptamente puxa sua mão para longe. Charlie tenta mudar de assunto, mas Amy não deixa, procurando uma confissão dele, mas ele simplesmente se afasta dizendo que tem que ir para o seu novo emprego, sem poder concluir a confissão. Os detetives aparecem e dizem a Amy que tentarão pegar Charlie no caminho para o hospital, o que eles conseguem fazer para poder prendê-lo. Durante o interrogatório, eles interrogam Charlie sobre a sua negligência médica, observando que ele só fez o que fez com as mulheres, talvez relacionando-as com a sua ex-mulher ou sua mãe. Charlie surta e se recusa a continuar a conversa, apresentando um tique nervoso que se torna cada vez mais violento, demonstrando a sua pobre estabilidade mental. Baldwin diz a Amy que, diante da impossibilidade de obter uma declaração, eles são forçados a liberar Charlie. Amy vai visitar Charlie na sala de interrogatório, notando que ele está chateado.
Charlie pede que ela saia, mas em vez disso ela lhe dá a sua roupa e lhe lembra o quanto gostava dele por todo o apoio que ele lhe dava. Ele lhe diz que isto era o que ele sempre quis fazer, e ao perguntar o que fazer agora, ela lhe diz para dizer a verdade, mas ele simplesmente diz que já fez isso. Ela lhe pede que pelo menos lhe dê os nomes das pessoas afetadas durante todo o seu trabalho, e ele começa a recitar alguns nomes. Quando Amy o questiona por que ele fez isso, Charlie apenas diz que é porque eles nunca o impediram. O filme termina mostrando que o verdadeiro Charles Cullen se declarou culpado de 29 casos para evitar uma sentença mais pesada, mas acredita-se que o número das suas vítimas pode chegar a 400 pacientes. Até hoje ele ainda não explicou as razões pelas quais fez isso, e não será elegível para a liberdade condicional até 2403, enquanto Amy pôde fazer o seu transplante de coração e atualmente vive com as suas filhas e netos na Flórida, mantendo seu emprego como uma boa enfermeira. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.